Brasil ainda é o celeiro do mundo, mas por quanto tempo? Somos o 5º país do globo em área cultivada e o primeiro absoluto em área cultivável, o que significa que temos o potencial para fazer crescer a nossa produção agropecuária exponencialmente. Somos líderes em exportação de soja, carne, produtos sucroalcooleiros, café, produtos florestais e suco de laranja. Aqui é a terra onde se plantando tudo dá, como escreveu Pero Vaz de Caminha na célebre carta ao rei de Portugal. É o lugar das praias paradisíacas, da Amazônia, do Cerrado. Temos a fauna mais diversa e a flora mais rica do mundo. O solo é fértil quase no país inteiro. Temos o cio da terra eternizado no nosso cancioneiro popular. Aqui, o coqueiro sempre dá coco. O rei do gado rivalizou com o rei do café, mas o solo sagrado da nossa terra tombada não dá conta de fazer chegar alimento no prato do brasileiro a um preço acessível. Nossa pátria amada não tem sido lá uma mãe muito gentil com os filhos desse solo. O Brasil vive talvez o pior momento das últimas décadas. Estamos na iminência de uma crise alimentar sem precedentes e o governo está perdido. Ao que tudo indica, o próprio governo é o grande motivo da crise. Como resultado de políticas públicas, que de públicas não tem nada, o setor produtivo do país vem sendo arrochado, o que nos coloca numa posição de grande vulnerabilidade frente aos concorrentes internacionais que não recebem o mesmo tratamento cruel dos seus governantes. Sem um projeto de desenvolvimento e pautado por agentes tecnocratas globalistas, o Lula, um presidente que perdeu completamente a legitimidade, precisou de apenas 2 anos para virar o país de cabeça para baixo. Enquanto boa parcela da população não consegue colocar comida na mesa, muitos produtores estão perdendo toda a sua produção por falta de consumidores. Ninguém tem dinheiro. As pessoas da cidade por aí não tem dinheiro para botar 50 conto de gasolina no carro e vem aqui buscar de graça a manga madura aí, ó. Como é que foi possível errar tanto? O que está realmente acontecendo com o celeiro do mundo? Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Quando essa é a sugestão do presidente da República para o povo, é sinal que o trem já descarrilou faz tempo. O preço dos alimentos não para de subir. O café virou piada nas redes sociais, transformado em símbolo de ostentação, fazendo às vezes de Ferraris e correntes de ouro. Dentro da mala, contando forte, dentro da sala. A gente ainda é bom de piada, mas todo o bom humor que viraliza na internet revela uma triste realidade. Temos que recorrer aos memes para saber que o país vai mal, já que a imprensa brasileira hoje se presta ao papel lamentável de defender a todo custo um governo perdulário e incompetente. O canhão de desinformação da mídia, especialmente da Rede Globo, embora ainda cause algum estrago, já perdeu muito do seu poder de fogo. Com a postura acrítica e muitas vezes subserviente em relação ao governo, os veículos de mídia tentam impedir o consumidor brasileiro de ter uma visão ampla da situação, mas perderam a credibilidade. A despeito da narrativa que tentam nos empurrar, o fato é que o governo tinha muito para fazer, mas não fez. Em reportagem veiculada pelo Fantástico sobre a alta do café, com texto cheio de trocadilhos e lançando mão de uma velha tática de contar uma mentira através de meias-verdades, a emissora cravou que a cotação do café só aumentou por conta das mudanças climáticas que provocaram secas prejudicando as safras. Só que nós aqui do Quinto Elemento consultamos um exportador de café. Sim, também temos os nossos especialistas, que nos deu algumas explicações. Abre aspas. A alta do preço do café é um fenômeno multifatorial. Não dá para atribuí-la exclusivamente à seca. Embora a falta de chuva seja um fator determinante para a quebra da safra e, consequentemente, a elevação dos preços, outros elementos contribuíram significativamente para essa alta. Em 2024, produzimos 54 milhões de sacas. Para 2025, a Conab anunciou uma estimativa de 51 milhões, acumulando assim 2 anos de baixa produção. Vale lembrar também que o café é uma commodity negociada em bolsas internacionais. Diante de previsões de baixa produção, investidores especulam sobre a valorização do produto, elevando ainda mais os preços. Isso ficou claro nessa alta histórica em mais de 75 anos.
Outro fator é que o consumo de café vem crescendo globalmente, especialmente em mercados asiáticos, como a China e Coreia do Sul. A China deve ser o maior consumidor do mundo já em 2024. A demanda maior com oferta limitada também resulta em preços mais altos. Portanto, não se trata de um fenômeno exclusivamente climático, como eles querem que você acredite. Houve uma confluência de fatores que explicam a alta e ainda assim não explicam a intensidade dessa alta. A cotação de café vem subindo no mercado internacional e o governo brasileiro ficou apenas assistindo esse movimento, mesmo sabendo que o produto é fundamental para a economia brasileira. Poderia ter tomado diversas providências como o estímulo da produção para aumentar a oferta, o que, aliás, seria ótimo para a nossa balança comercial, porque com o inflado preço da commodity no mercado internacional, poderíamos lucrar muito. Também poderia desonerar os tributos para que o impacto da alta fosse menor no bolso do consumidor, ou aplicar políticas que não permitissem tamanha desvalorização do real frente ao dólar, entre outras inúmeras medidas que poderiam ser remédios eficazes para evitar a escalada do preço da bebida. E, acima de tudo, se tivéssemos investido em infraestrutura para armazenar os alimentos, como qualquer país que queira ser soberano faz, não ficaríamos reféns de especuladores internacionais. Mas acontece que o governo brasileiro é lento e perdulário. Apesar do recorde de arrecadação tributária em 2024, na casa dos 2,71 trilhões, o Brasil conseguiu acumular um déficit de 43 bilhões. Acontece que a gente não gastou melhorando a nossa infraestrutura. O governo investe mal e segue com a velha prática da corrupção, marca da estrela vermelha do Partido dos Trabalhadores. Não há país que consiga implementar boas políticas públicas com essa máquina nefasta. Além do café, o ovo também teve aumento histórico nas últimas semanas. Nesse caso, a Globo News, escancarando a subserviência ao governo, precisou fazer contorcionismo para limpar a barra. Como já foi dito ao falar do aumento do café, a emissora usou a velha tática da meia-verdade, para variar. No caso do ovo, isentaram o governo de qualquer responsabilidade e acharam vários culpados, do calor e estresse das galinhas até o preço da saca de milho. E sobrou até para os católicos, que, segundo a reportagem, parece que passam os 40 dias da quaresma abstendo-se da carne, contribuindo assim para a alta do alimento. Foram essas justificativas fabulosas que nos incentivaram a criar a Contra-Check, a agência de contra-checagem do Quinto Elemento nas redes sociais. Descobrimos que, a depender das circunstâncias políticas, o critério da Globo News muda, mas as redes sociais não perdoaram e expuseram a picaretagem. O calor excessivo já tinha sido motivo para explicar a queda do preço do ovo em outra ocasião, como mostram as duas matérias que você vê aí na tela. Vale tudo em nome dos interesses políticos, até mesmo desafiar a lógica. O argumento do preço da saca de milho é mais palatável, só que também não é verdadeiro. A cotação da saca de milho varia bastante, mas em 2021, por exemplo, o preço da saca estava mais alto e o preço do ovo mais baixo. Isso na pandemia, hein? Portanto, mesmo que haja alguma associação, outros fatores podem influenciar a ponto de haver essa relação invertida, subida no preço da saca de milho e queda no preço do ovo. Agora, atribuir a culpa aos católicos aí é um disparate, né? A quaresma acontece todo ano, e se esse período causasse mesmo um aumento significativo no consumo, o mercado já teria absorvido. Mas não tem nada a ver. A abstinência de carne como preceito só acontece na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Os católicos mais firmes, que são irrisórios se a gente considerar que apenas 8% vão à missa aos domingos, já fazem abstinência de carne todas as sextas-feiras. Sobra só a quarta-feira de cinzas como vetor de mudança no consumo de carne, o que transforma o argumento da Globo News para a alta do preço do ovo numa piada de mau gosto. Lula, evidentemente, também não sabe por que o ovo está caro. Olha só a cara de pau. Eu agora estou preocupado com o preço dos alimentos. Estou muito preocupado. Estamos fazendo muito. Ontem foi feita uma reunião no Palácio com muito ministro, com muito empresário. Já tomamos algumas medidas, mas eu quero encontrar uma explicação para o preço do ovo. Galinha não está cobrando caro. Eu ainda não encontrei uma galinha pedindo aumento do ovo. A coitadinha sofre, ainda canta quando põe ovo, mas o ovo está saindo do controle.
sabe? Uns dizem que é o calor, outros dizem que é exportação, e eu estou atrás, estou atrás. A gente consegue dar algumas explicações, presidente, aquelas que a Globo não mostra. O dólar batendo R$6 encareceu a produção como um todo. Muitos produtos consumidos pelos brasileiros são importados. O trigo, por exemplo, faz subir o preço do pão. Mas a gente também tem maquinário, insumos, fertilizantes, todos cotados em dólar. O combustível alto também encarece o produto final, pois o escoamento da produção é afetado. De maneira geral, e com as devidas ressalvas, já que a economia não é ciência exata, com investimentos em infraestrutura, o real mais valorizado, o combustível mais barato, a diminuição dos impostos, tudo isso faria com que os preços caíssem. Mas a mídia está mais preocupada em encobrir os erros do governo que a sustenta. É aquecimento global, sei lá. A Secom sobre Lula pagou entre 2023 e 2024 mais do que os 4 anos do governo Bolsonaro em publicidade. O conglomerado de mídia chapa branca nem sequer cogitou a possibilidade de contabilizar, por exemplo, a portaria do governo que obrigaria os produtores a carimbar a data de validade nas cascas de ovos. Tal medida inviabilizaria a produção por parte de muitos pequenos e médios produtores, mas, mera coincidência, favoreceria empresas como a Mantiqueira Alimentos, a maior produtora de ovos do Brasil, com mais de 3 mil funcionários, que produz cerca de 4 bilhões de ovos por ano. Lá a Mantiqueira, que é a maior produtora, se não for a maior, é a segunda maior do Brasil, que foi comprado pelo grupo JBS, eles já têm esse sistema. Lá são 15 milhões de aves, não sei, é muita coisa. Você tem ideia que a indústria grande tem 500 mil de aves. E aqui fica muito oneroso para ele comprar esse equipamento, porque o cara que vai fracionar isso lá, ele não pode ter o equipamento. Então a responsabilidade é de quem? É dele aqui. E ele que é grande, com 500 mil cabeças aqui dentro, ele não consegue fracionar e fazer essa compra. Mas você imagina o cara da feira. Pois é, o rapaz aí do vídeo tá falando a verdade. Em janeiro de 2025, a Mantiqueira Alimentos ganhou uma nova acionista, velha conhecida de nós brasileiros pagadores de impostos, a JBS, que arrematou 50% da empresa. Mais uma coincidência, né? É evidente que a portaria puxou o preço do ovo para cima. O mercado, ao contrário do governo, que é letárgico, se antecipa. Assim como os especuladores anteciparam a alta do café, prevendo a quebra da safra, também anteciparam a alta dos ovos, prevendo a quebradeira geral dos pequenos produtores que simplesmente não conseguiriam cumprir a portaria e o gasto extra com o maquinário e mão de obra daqueles que conseguissem se manter vivos. Mas a malandragem do governo foi exposta mais uma vez graças às redes sociais. A gritaria foi tanta, nós inclusive repercutimos aqui, que o governo, assim como teve que recuar no caso da vigilância do Pix, precisou desistir da portaria sobre o carimbo nos ovos. Outra coisa que impactou no preço dos ovos foi a decisão de abater milhares de aves poedeiras nos Estados Unidos por conta da ameaça da gripe aviária. Era evidente que o preço subiria. A gente não vai nem entrar no mérito dessa decisão agora, porque esse assunto certamente renderia outro vídeo inteiro. Mas todos se lembram da pandemia de coronavírus e de como Bill Gates e companhia lucraram naquele período. Assim como o Covid, a gripe aviária também pode ter sido usada de pretexto para especulação e controle de mercado. Essas aves precisavam mesmo ser abatidas? Ou teria sido uma decisão econômica? É só uma hipótese que carece de investigação, mas bem possível nas circunstâncias atuais, como veremos mais à frente. De qualquer maneira, fica evidente que a narrativa midiática sobre a crise alimentar está muito distante da realidade. Lula não serve ao Brasil, mas aos interesses de um projeto tecnocrata globalista que privilegia uma elite que não está nem um pouco preocupada com o que você come ou deixa de comer. É importante ter em conta que o mundo está precisando de uma governança global. A JBS é velha conhecida dos brasileiros, como eu disse. Em 2017, Joesley Batista, dono da empresa, confessou o repasse de 150 milhões às campanhas de Lula e Dilma. Se nos ocupássemos de explicar agora a relação dessa empresa com o governo brasileiro, o vídeo não teria mais fim. Até no setor energético, o grupo é beneficiado por decisões governamentais que lhe favorecem, como revelou a matéria de Malu Gaspar, publicada, ora vejam só, pelo Globo, em junho de 2024, o que nos deixa com a pulga atrás da orelha. Se o jornal conseguiu ligar os pontos no caso da energia, por que não fez o mesmo no caso do ovo?
Mas, voltando à vaca fria, e por falar em vaca, a JBS tem capacidade para processar por dia mais de 75 mil bovinos, em torno de 14 milhões de aves, 147 mil suínos e 72 mil peças de couro. Em 2022, desbancou a Nestlé, tornando-se a maior produtora de alimentos do mundo em faturamento. Mas esse crescimento astronômico só foi possível devido às aquisições financiadas pelo BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Mais de 8 bilhões de dinheiro público foram investidos no grupo nos últimos anos, segundo apurado por Adriele Santana em matéria publicada no MS Notícias em 2015. A JBS já foi acusada de monopólio pela Abrafrigo, Associação Brasileira de Frigoríficos, por tentar eliminar a concorrência ditando regras de mercado. Tá vendo, liberal? Fica tranquilo, nós não apoiamos esse tipo de intervenção estatal que ferra com os pequenos produtores. O governo brasileiro, através das políticas implementadas pelo PT, não só incentiva, como financia a criação de monopólios. Trata-se de uma política de empobrecimento programado da população e consolidação de uma elite econômica que almeja o controle total da economia mundial. A JBS foi alavancada ao panteão dos gigantes que buscam a nova ordem mundial, uma tecnocracia onde os estados nacionais deixam de ser soberanos e se sujeitam ao controle de um governo global. Os campeões nacionais que estão se internacionalizando agora. Sem dúvida nenhuma, a Agenda Verde é o principal meio de implementação dessa tecnocracia. Não é à toa que o governo Lula vem torrando os recursos do país na tal transição energética, que, na prática, suspende o desenvolvimento do país e entrega as nossas riquezas aos bilionários da iniciativa privada que representam, em última instância, o ápice do liberalismo econômico. Os liberais sustentam o discurso da defesa do indivíduo contra o Estado, mas na prática promovem completo aniquilamento do indivíduo ao entregar a soberania nacional para um poder tecnocrata muito maior e mais opressor. Tudo no Estado tecnocrático e nada fora do Estado tecnocrático. Onde será que a gente já ouviu algo parecido, hein? Bom, essa tecnocracia se dá através da infiltração dos grandes bilionários liberais nos estados nacionais, que passam a criar regulamentações e implementar políticas públicas para favorecer os monopólios em detrimento da livre iniciativa. Oi, Ambev, tudo bem? E aqui vale ressaltar, hein? Não é um erro só desse governo. Os liberais estão há muito tempo destruindo a nossa soberania. É por isso que a gente não tem a capacidade de estocar alimentos para conseguir agir em momentos como esse. Eu tenho certeza que só de ouvir falar nisso tem liberal que já fica todo sensível. Ai, vão interferir no mercado, meu Deus! Como se os bancos centrais não fizessem a mesma coisa. Ah, mas acontece que os bancos centrais são independentes e atuam tecnicamente. Se você pensou mais uma vez em tecnocracia, acertou na mosca. Você conhece a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, que é uma empresa pública? Hoje a capacidade de estocar alimentos da Conab é pífia, cerca de 1% da produção. No geral, a nossa capacidade de armazenamento de alimentos é de 14%, enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, é de 65%. Na Argentina é de 40%. A China anunciou em 2024 um investimento de 19 bilhões de dólares em estocagem de alimentos. Somos uma vergonha mundial nesse quesito, e por isso a gente não tem a menor condição de enfrentar a especulação internacional sobre o preço das commodities. A vassalagem dos nossos liberais aqui ao mercado internacional só estimula a criação de mais e mais monopólios. É por isso que cada vez mais temos grandes redes dominando a paisagem dos centros urbanos. É por isso que a quitanda do seu Joaquim e a vendinha do seu Anastácio deram lugar para o OXXO. Bom, a essa altura do vídeo, quem acompanha o Quinto Elemento deve estar se perguntando, peraí, mas o grupo JBS não é o maior produtor de carnes do mundo e uma das políticas dos defensores da Agenda Verde não é a diminuição do consumo de carne com a desculpa das mudanças climáticas? Parabéns! Você já está começando a identificar a baboseira verde, mas agora chegou a hora de entender que trata-se apenas de narrativa para conquistar o monopólio do mercado. Assim como Bill Gates defende que o mundo pare de consumir carne para evitar uma catástrofe climática, enquanto transforma-se no maior fazendeiro pecuarista dos Estados Unidos e também investe em pesquisas envolvendo alternativas ao consumo de carne, como a proteína de insetos ou a carne sintética, o grupo
JBS constrói o primeiro centro de pesquisas do Brasil para o cultivo de carne de laboratório em Florianópolis. Tanto a proteína de inseto quanto a carne sintética são produtos que estão sendo criados artificialmente. Já não é teoria da conspiração. Em nome da sustentabilidade, esse tipo de alimento começa a aparecer como opção para o seu churrasco. O preço da picanha está alto? Não compra. Tem aqui esse hambúrguer de grilo mais em conta. E quem ouvia falar em comida vegana há 20 anos atrás? Criou-se esse outro nicho de mercado ancorado no marketing do fim do mundo. Deu para entender? É preciso tirar duas lições disso tudo. Primeiro, que o clima, o meio ambiente, a natureza, nada disso importa para esses bilionários. Tudo é uma questão de guerra econômica. Um liberal é sempre um liberal e, como tal, obedece ao comando do dinheiro. Segundo, que esses monstros econômicos costumam criar o mercado consumidor que lhes interessa. Eles não se contentam em morder uma fatia do bolo, mas precisam controlar o consumidor, determinar o que ele vai consumir e, dessa forma, controlar completamente o mercado, eliminando a concorrência. Eles querem o bolo inteiro. E é assim que funciona. Lula está jogando o Brasil no colo dos liberais globalistas e é por isso que muita coisa é decidida lá no Fórum Econômico Mundial, como o protocolo de intenções que o governo assinou com a Ambipar, que na prática entrega 16% do território nacional nas mãos de uma empresa privada. Só para constar, a Ambipar já fechou 5 contratos com o governo brasileiro que somam um total de R$500 bilhão, sendo 3 desses contratos sem licitação. Com esse tipo de política entreguista, o governo não faz nenhum esforço para incentivar o setor produtivo, mas é capaz de acabar com o país para agradar aos amigos do rei, o que só agrava ainda mais a crise. Não é implementada nenhuma política de incentivo ao agronegócio como um todo, beneficiando também e principalmente pequenos e médios produtores, o que certamente seria um vetor de queda na inflação, impactando também o preço dos alimentos. Descontrole da política cambial, aumento da carga tributária, gastos excessivos do governo, investimento numa transição energética absurda em detrimento dos setores produtivos do país e da infraestrutura agropecuária, regulamentações que atendem aos interesses dos bilionários que lutam para implementar a tecnocracia global, tudo isso somado configura a razão muito mais plausível para a crise alimentar, que é apenas uma dentre as tantas que compõem a grande crise da soberania nacional em que o país foi mergulhado. E é por isso, meu amigo, que a picanha não veio. É por isso que o café foi parar na estratosfera. É por isso que o ovo frito virou iguaria quase inalcançável para a maioria da população. O Lula interpretou à sua maneira a expressão celeiro do mundo. Em vez de potencializar nossa produção agropecuária e levar o país à condição de superpotência, nos transformou no celeiro dos experimentos globalistas, onde todo tipo de porcaria tecnocrata é implementada. Todas as nossas riquezas estão sendo entregues de bandeja para os discípulos de Klaus Schwab, aquele sujeito lá que previu que você não ia ter nada, mas ia ser feliz. A gente não é mais uma nação soberana, se é que algum dia a gente foi, né? A população não interessa ao presidente da República dos Ovos de Ouro. A ordem agora é: tá caro? Não compra.